Boa tarde a todos. Hoje estamos aqui para fazer a apresentação Rafael Toloi, que volta ao São Paulo Futebol Clube após uma brilhante carreira na Europa. Presidente de Casares, boa tarde. A palavra é sua. Boa tarde, é uma alegria novamente estarmos aqui no CT para mais um anúncio importante. O Rafael Toloi, que vestiu a nossa camisa e foi campeão conosco, brilhou muito na Itália e sempre teve o nosso olhar para uma possível volta, né? Então lá atrás tinha a impossibilidade, mas quando houve a possibilidade, a nossa diretoria de futebol, Carlos Belmonte, Rui Costa, o Nelsinho Chapecó e o Muricy Ramalho, já tinham esse trabalho iniciado, até era antes que nós gostaríamos, mas o destino é assim. E ele vem num grande momento da sua carreira, antes de ser um grande atleta, é um grande cidadão, e o São Paulo preza muito por isso, e nós estamos realmente felizes. Então, nesse momento, eu vou fazer a entrega do nosso manto sagrado ao Toloi, que vai vesti-la novamente, onde deixou um título muito importante em 2012 e grandes atuações, para que ele fique aí à disposição de todos vocês. Rafael Toloi volta ao clube após 10 temporadas defendendo a Atalanta na Itália. Ele que disputou em sua primeira passagem 133 jogos pelo São Paulo, marcou 6 gols. Retorna ao clube utilizando a camisa de número 2. Obrigado, presidente. Pode mostrar a camisa, Toloi, por gentileza. Vira, por favor. Agora vamos dar reinício à entrevista coletiva de Rafael Toloi, que retorna ao São Paulo após muitos anos na Europa. A gente teve uma queda de luz por conta dos fortes ventos aqui na cidade de São Paulo. Agora vamos dar início à entrevista coletiva. Toloi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Queria que você falasse um pouco o que te motivou a voltar para o Brasil nesse momento, voltar para o São Paulo. E também você passou aqui tem um tempo, né? Muita coisa mudou, muitas gestões diferentes, times, técnicos, enfim. Quais são as principais diferenças que você vê até agora, né? Rapidamente, o tempo que você chegou, daquele São Paulo que o Toloi jogou para o São Paulo de agora? Falando no geral de estrutura, de gestão, de time. Bom, acho que é o sonho de qualquer atleta jogar num clube do tamanho do São Paulo, da grandeza do São Paulo. E eu estou tendo a oportunidade de ter minha segunda passagem aqui. E fico muito feliz e honrado quando eu recebi a ligação, a intenção de me contratá-lo. Eu não pensei duas vezes, porque na primeira passagem fui muito feliz. Pude viver a emoção de ser campeão com essa camisa, de viver o Morumbi lotado. Foi algo marcante na minha carreira, né? Uma final de uma competição tão importante como era a Sul-Americana, que era um título inédito para nós. Então isso ficou marcado na minha carreira e com certeza quando eu recebi o convite para voltar, não pensei duas vezes e ao contrário do que muito foi especulado, foi muito rápida a negociação e fácil e estou muito feliz de estar aqui. Toloi, tudo bem? Kaique Silva da Rádio Transamérica. Vou pedir para você falar, esse momento da temporada que você está chegando é um momento que a temporada está afunilando, né? Libertadores, quase uma reta final ali de Campeonato Brasileiro que começa a entrar. Queria que você falasse o quanto a sua experiência adquirida ao longo da carreira, seleção, Europa, pode agregar ao São Paulo nessa reta final de temporada tão importante. Bom, chego num momento importante da temporada, né? Temos duas competições importantes. Tive 3 semanas para trabalhar com essa parada para os jogos das seleções, foram importantes também para mim me condicionar melhor e tenho certeza que posso agregar com experiência, com tudo que eu vivi nesses anos na Itália. Jogamos aqui num sistema que me agrada muito, que é os 3 zagueiros. Tive a oportunidade de fazer um coletivo no fim de semana, sábado, e me senti muito à vontade em campo, né? A gente estendendo mais o campo, né? Treinando com o campo aberto, isso é importante. Então estou muito feliz e tenho certeza que estou aqui para ajudar, para dar uma contribuição. A equipe vem muito bem, o setor defensivo vem muito bem, fazendo bons jogos e eu estou aqui para ajudá-los. Toloi, boa tarde. Gabriel Sark, bancada tricolor. Queria te perguntar a respeito da sua condição física, como é que você está após essas 3 semanas de atividade e se no jogo do fim de semana já pode contar que você pode estar à disposição pelo menos. Como eu disse antes,
foi importante para mim essas 3 semanas, onde trabalhei muito bem, me senti muito à vontade. Hoje, com toda a tecnologia, com todos os dados que nós temos dos treinamentos, eu pude acompanhar também o meu rendimento com base a todo o elenco e acredito que foi muito bem. E também no período antes de acertar com o São Paulo, também estava sempre treinando, e sempre procurei manter a parte aeróbica em dia, e era um fator que a gente trabalhava muito lá fora, né? E eu acho que me ajudou muito, melhorei muito com esse tipo de trabalho. Então, me sinto bem e à disposição do treinador já para o fim de semana. Então, é seguir trabalhando. Temos esses dias para trabalhar agora e é seguir trabalhando para estar pronto. Olá, aqui é Otávio Rocha, da Vável Brasil. Queria perguntar para você sobre esse papel de liderança que você adquiriu nesse elenco. Foi passado para a gente que você é um cara muito importante ali nos bastidores do elenco para poder conversar. Como que vem sendo para você essa readaptação ao futebol brasileiro, juntamente com esse elenco que você está trabalhando agora? Obrigado. Bom, eu fui capitão na Atalanta por 6 ou 7 anos, mas eu acho que a minha principal liderança sempre foi no dia a dia, no trabalho, na dedicação, no empenho. Eu nunca tive característica de ser o cara que vai te falar muita coisa, sabe? Aquele cara que vai falar belas coisas para te motivar numa partida. Eu acho que a motivação já vive dentro de nós. Jogar num time grande como o São Paulo, não é possível que o atleta não tenha uma motivação. Mas com certeza a minha forma de liderar é no trabalho, no dia a dia, me dedicando, procurando mostrar o que representa vestir uma camisa tão pesada como é a do São Paulo, para os atletas mais novos, principalmente, para aqueles que estão subindo da base, talvez os recém-chegados, que no meu caso agora são recém-chegados, né? Mas me sinto bem à vontade já para falar dessa maneira. E com certeza estou aqui para demonstrar essa liderança também no dia a dia. E estou muito feliz, muito motivado. É uma grande oportunidade para mim e tenho um desejo muito grande de fazer com que essa segunda passagem seja uma passagem de sucesso também. Tolói, boa tarde. Aqui, Boa tarde. Gabi Guimarães, da TV Band. Imagino que você esteja com mais energia do que o bairro aqui, né? Quero te ouvir um pouco sobre voltar e encontrar velhos conhecidos, como o caso do Muricy, por exemplo. A gente viu no vídeo de apresentação ele te recepcionando, dizendo que aqui é a tua casa. E eu queria que você falasse também sobre o seu amadurecimento. Você já falou sobre a mudança do São Paulo nesses 10 anos, mas pessoal e como jogador. Você acabou de falar sobre seu papel de liderança, sobre estar adaptado também ao esquema de 3 zagueiros, ser uma referência, mas também pessoalmente, tendo se tornado pai aí na última década. Queria que você falasse dessa evolução também. Obrigada. Obrigado. Bom, primeiramente falar dessa recepção que eu tive, né? Que para mim foi muito especial. Como você citou, o Muricy, que é uma grande pessoa, né? Um grande ídolo do clube, mas também de todas as pessoas que trabalham no clube, da parte da segurança, da cozinha, das pessoas que trabalham na jardinagem, no campo. Eu fui muito bem recebido. Foi muito especial para mim isso. E isso me deixa ainda mais motivado, sabe? Porque tem certas coisas que valem muito na carreira de um atleta também. Então foi muito especial essa recepção de todos. E a mudança no clube acho que foi para melhor. Acho que a gente vê que a estrutura ainda está melhor, melhorou a parte aqui de vocês, melhorou a parte da academia, o Refis, que sempre foi uma referência, né? Então o São Paulo é imenso. E já foi especial para mim na primeira semana chegar e acompanhar o jogo de Libertadores, né? Reviver o estádio lotado e reviver as boas lembranças que eu tinha. Então estou muito feliz e motivado. Não vejo a hora de poder estar em campo para poder ajudar meus companheiros. Tolói, boa tarde. Bruno Boa Faria, tarde. da Rádio CBN. Você falou sobre um estilo parecido de jogo que você estava acostumado, chegando agora no São Paulo. O Gasperini, por exemplo, foi seu treinador por grande tempo lá na Itália. E gostava muito da formação com 3 defensores. Eu queria que você falasse dessa diferença, se existe, para o estilo do jogo do Hernan Crespo. Por mais que seja com 3 defensores, queria que você falasse um pouquinho sobre a comparação desses 2 treinadores. Obrigado. Bom, como eu disse, no fim de semana a gente fez um trabalho com o campo aberto, né? Um trabalho coletivo, e foi o primeiro trabalho que eu pude fazer com o campo todo aberto. E foi muito importante, me senti muito bem. Acho que as características são parecidas,
o fato de você pressionar o adversário, não deixar jogar, isso é uma coisa muito positiva, tanto para defender como para atacar, porque se você consegue roubar a bola no campo ofensivo, você está mais próximo da área do adversário, você está mais próximo do gol. Então é um sistema que me agrada muito. Tive a oportunidade de conversar com o Crespo depois do treinamento e foi uma conversa muito bacana, fiquei muito feliz. Então tenho certeza que com o que eu aprendi com o Gasperini, que para mim foi um dos melhores treinadores que eu tive na minha carreira, acho que ele tem um caráter um pouco diferente do Crespo, pelo que eu pude notar nesses dias, mas são dois grandes treinadores. Então, mas eu acho que o que eu aprendi na Itália com certeza pode ajudar bastante nesse sistema, nessa forma que nós jogamos. Boa tarde, Tolói, João Quer da Rede TV. Ô, Tolói, a Libertadores sempre foi um dos principais torneios para o São Paulo, sempre foi uma prioridade para o clube, mas esse ano especificamente o clube fez uma grande campanha na fase de grupos. Como você viu, né, nas oitavas de final, a torcida está lotando o estádio, está apoiando muito, especialmente nessa competição. Eu queria saber se para você esse é o principal objetivo da sua passagem por aqui e como fazer com que essa grande importância que tem o torneio não se torne uma pressão para os jogadores mais jovens. Como que você pode ajudar nesse sentido? Obrigado. Bom, acho que a gente sabe da importância que é para o nosso torcedor, a Libertadores, não? Pela nossa história nessa competição, né? Então, mas a gente sabe também que o Campeonato Brasileiro é importante, porque é o Campeonato Brasileiro que te leva a disputar novamente essas competições, né? Então a gente tem que manter os pés no chão e trabalhar focado, pensar jogo por jogo. Eu acho que estamos no caminho certo, temos um grupo fantástico. Antes mesmo de chegar no CT já tinham me falado sobre o grupo e eu posso garantir que realmente temos um grupo muito bom. E isso com certeza faz a diferença. Obviamente no campo, dentro de campo, aquele jogador que tem a capacidade de fazer um drible, de saltar o adversário, de fazer uma grande jogada, vai ser importante, mas no final de tudo o que conta é o grupo. E o que eu pude notar aqui que temos um grupo muito qualificado, muito bacana, muito unido, e isso faz a diferença. Então eu acho que uma equipe da grandeza como o São Paulo tem que estar preparada para jogar e para vencer em todas as competições, mas eu acho que, como eu disse, temos que pensar jogo por jogo. Temos o Botafogo no fim de semana e depois vamos pensar na Libertadores. Tolói, tudo bem? Eduardo Afonso da ESPN Brasil. Você conquistou a Copa Sul-Americana há 13 anos, então você conhece o que é uma competição da Conmebol. Por mais que tenha tido algumas mudanças, estilo de jogo, mas basicamente essas competições elas se perpetuam ao longo dos anos como da mesma forma. O que você lembra daquela conquista que pode fazer diferença nessas 5 partidas que o São Paulo terá, se for o caso de chegar à final da Libertadores? O que o time fez de certo naquela ocasião, que você gostou, que você viu que foi fundamental para a conquista e pode ser utilizado agora, apesar da diferença de 13 anos? Bom, faz um pouquinho de tempo, né? Mas foi um momento especial, como eu disse antes, e quando eu vi o São Paulo hoje, na condição que está na Libertadores, né, me fez relembrar do passado. E eu acho que o que a gente fez naquele período é que a gente era um time muito unido, e soubemos jogar a competição tanto fora de casa e depois quando você joga em casa com o Morumbi lotado, né, com a nossa torcida, a gente sabe a força que nós temos e que o torcedor nos dá. Então eu acho que, como eu disse antes, é claro que nós estamos falando de Libertadores aqui porque é o São Paulo, né, e sabemos que representa a Libertadores para o nosso torcedor, para o São Paulo, mas acho que a gente tem que pensar jogo por jogo. É momento de pensar no jogo do Campeonato Brasileiro do fim de semana, para depois pensarmos na Libertadores. Tolói aqui, Alexander Vieira do canal Arnaldo Tironi. Eu queria que você detalhasse um pouquinho mais sobre esse papo com o Crespo, se foi para entender o seu lado físico, até em questão de posicionamento. Na Atalanta, no sistema com 3 zagueiros, você atuava mais pela direita, mas às vezes mais pelo centro. No São Paulo, você tem alguma preferência? Você pode também, quem sabe, em algumas oportunidades atuar como zagueiro pela esquerda? Obrigado e boa sorte. Muito obrigado. Bom, eu estou aqui à disposição para ajudar o treinador, o elenco, aos meus companheiros. Esse é o primeiro ponto. Em Bergamo, na Atalanta, eu joguei 90% das partidas pelo lado direito, que é o lado que eu me sinto mais à vontade para jogar, me sinto melhor. Mas, independentemente disso, depende do treinador, a necessidade, e eu estou à disposição para ajudar. A conversa
como eu disse antes com o Crespo, foi muito bacana depois do treinamento, porque acho que eu fiz um bom treinamento e ele me elogiou bastante. Então foi importante para mim também, né? Voltando a me readaptando. E sobre o condicionamento físico, novamente, com os dados que nós temos hoje em dia, eu pude notar que estou bem. Valeu a pena o período que eu treinei em Goiânia sozinho, não foi fácil, mas até porque a gente sabe que o futebol é um esporte coletivo e às vezes você treinar sozinho é um pouco fadigoso, mas valeu a pena e fez total diferença para que eu chegasse aqui e pudesse já estar quase no nível dos meus companheiros. Depois, com essas 3 semanas de trabalho, foram muito importantes e hoje me sinto bem e estou à disposição do treinador. Tolói, bem-vindo. Isabela Janola do Lance. Obrigado. Falou bastante de Libertadores, falou de 2012. Em 2012, na Sul-Americana, tinha uma figura muito forte dentro do São Paulo com você aqui, que era o Lucas Moura. Você chegou a falar com ele antes desse seu retorno? E como que foi seu reencontro com ele, tendo em vista que vocês dois são figuras muito fortes de liderança e de experiência? Foi muito bacana reencontrá-lo. Ele se disponibilizou imediatamente a me ajudar em tudo que eu precisasse. Eu fiquei feliz de ver ele aqui, de relembrar os momentos que nós vivemos, né, na nossa primeira passagem. Ele é um menino daqui, foi para a Europa, construiu uma carreira de sucesso na Europa, foi muito feliz e está de volta em casa, né, um cara que tem uma identificação enorme com o clube. Então fiquei muito feliz em poder revê-lo. Espero que ele possa já estar bem para voltar e nos ajudar, porque é um jogador de extrema importância. Então, da mesma forma, como ele, eu estou aqui para ajudar, para dar o meu melhor e para viver novamente as emoções que a gente viveu nos anos que estivemos aqui antes. Tolói, boa tarde. João Pedro Brandão, GE. Globo. Quando você estava lá na Itália, você acompanhava o futebol brasileiro, você estava observando, e o que você sentiu de tão diferente? Nossos colegas falaram sobre a diferença do São Paulo, mas queria que você falasse da diferença do futebol brasileiro. Quando você saiu para agora, o que você acha que mudou, de jogadores, de tática, enfim, no geral? Bom, muito se falava, né? Mas eu acho que sobre a diferença de qualidade técnica. Mas eu acho que nós vimos nesse último Mundial que as equipes brasileiras foram bem, né, contra todas as equipes, inclusive as equipes mais fortes da Europa. Então eu vejo o Campeonato Brasileiro hoje um campeonato muito forte, com boas equipes. Penso que talvez na Itália, talvez não, com certeza a parte tática na Itália é bem mais forte, a parte física também, mas não vejo tanta diferença. Eu vejo um Campeonato Brasileiro muito competitivo, com grandes equipes. Talvez até mais difícil que o campeonato italiano, porque a gente sabe que você encontra outros fatores que podem complicar, né? O Brasil é um país muito mais enorme, as viagens e tudo mais, o número de partidas são muito mais, então talvez seja ainda mais difícil que o campeonato italiano. Tolói, bem-vindo ao São Paulo. Você trilhou uma carreira de sucesso, né, na Europa. Eu queria entender se já estava no seu radar voltar ao Brasil e se sim, se você teve procura de outros clubes brasileiros e por que a prioridade em voltar para o São Paulo? Bom, eu fiquei 10 anos na Atalanta e foram 10 anos incríveis, mas eu sentia que era o momento de uma mudança. Eu tive conversa com alguns clubes também de fora e também do Brasil, mas nada, não conversas, teve interesse, me procuraram, mas eu não cheguei a abrir conversa com ninguém. Esperei o melhor momento. E a partir do momento que o São Paulo me procurou, houve uma motivação muito grande da parte minha para que desse certo de eu voltar para cá. Eu voltei para cá porque eu vivi bons momentos aqui na minha primeira passagem e pretendo novamente viver esses momentos. Como eu disse antes, é um sonho de qualquer atleta poder jogar no São Paulo e eu estou tendo a possibilidade de estar aqui pela minha segunda vez. É uma segunda oportunidade para mim e eu estou muito motivado e pretendo agora. Não sou mais um menino de antes, hoje sou pai, tenho 2 filhos. Vivi uma experiência bacana na Europa e agora eu quero poder voltar para cá e viver uma experiência bacana novamente aqui. Estou muito motivado, estou bem e estou pronto para ajudar meus companheiros, ao treinador e a todos do clube. Encerramos então a entrevista coletiva de Rafael Tolói. Obrigado a todos pela presença e pela colaboração. Uma boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde. Tolói, pedi só...